Boa noite a todas e boa noite a todos. Fazer justiça ao gênero, né? Temos que valorizar, né? Isso aí. A nossa exposição desta noite, ela tem um motivo especial. É que em 1865, no mês de julho, Allan Kardec publicou o livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E ele, nessa obra, ele faz uma análise dos livros anteriores, né? Principalmente do Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, dando mais profundidade aos temas nessas obras abordados, né? Então é muito importante nós, nesta oportunidade, valorizarmos o trabalho do nosso codificador, né? E até como a nossa prece inicial é mais um agradecimento ao nosso querido Allan Kardec, né? Por um tão profícuo e profundo trabalho em favor da criação da doutrina espírita. Digo criação porque ele não foi só um secretário dos espíritos. Kardec contribuiu de maneira expressiva na elaboração dos princípios doutrinários, né? Então, a ele, nossa gratidão. Tá bom aqui, Ricardo? Fui filmado hoje, estou com cuidado, né? Pentei o cabelo, passei gel, né? Caprichar bastante. Muito bem. Então, vamos ao tema. A primeira parte desse livro, ele trata do porvir e o nada. E a primeira pergunta que ele faz, a resposta é: vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. Alguém tem dúvida aqui que vai morrer um dia? Não, né? Muito bem, então já é um assunto que podemos prosseguir abordando, né, na nossa exposição. É interessante a obra de Kardec nesse assunto, que ele começa já direto no assunto. Os demais livros ele faz uma apresentação bastante longa, e no livro do Céu e Inferno, que é a quinta obra dele, né? Ele Livro dos Espíritos, depois o Céu e Inferno, o que é o Espiritismo e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, seria a quarta obra dele, né? Ele se resume a simplesmente entrar já de chofre no assunto, né? Não sei porquê, né? Geralmente ele se aprofundava um pouco mais, né? Um biógrafo de Kardec achou que ele estava um pouco cansado já, né? Porque é uma tarefa insana que ele desenvolveu, né? Na elaboração dos princípios doutrinários, né? A Revista Espírita, mês a mês, 11 anos, sem parar, né? Num só mês, né? Era uma tarefa realmente cansativa, né? Não sei se seria o caso. De qualquer maneira, está aí o trabalho para ele apresentar. Mas deixando a Terra, para onde vamos, estaremos melhor ou pior? Eu vou colocar no contexto da palestra de hoje a opinião de um pensador francês, né, que viveu no século XVII, muito importante, né, chamado Blaise Pascal, né. Ele era um pensador católico de profundidade, um filósofo, né, e preocupou-se muito com a questão da imortalidade, né. Além de filósofo, ele foi inventor, né. Ele inventou a primeira máquina de calcular, chamada de Pascalina, né. Era uma máquina em que fazia apenas as duas operações básicas, né, a soma e a subtração. O pai dele era contador ou algo parecido, e para auxiliar o pai, então, ele inventou essa máquina que funcionava direitinho, né. A primeira calculadora que o mundo conhece, pelo menos aqui no Ocidente, é devido ao Blaise Pascal. Veja o que ele dizia: a imortalidade da alma é uma coisa que nos preocupa tanto, que tão profundamente nos toca, que é preciso ter perdido todo o sentimento para permanecer indiferente diante dela. Todo mundo gostaria de ter em si essa convicção da imortalidade, né? Acreditar que a imortalidade é um fato, né? Mas alguns não pensam assim ainda, né? Salvo numa entrada para a UTI, numa máquina, né? Naquele momento difícil da vida, muitas das vezes, mas tomara que seja verdade, que a vida continue, né? Mas isso não vem ao caso. Então, Blaise Pascal deixou essa colocação expressiva, né,
valorizando então a crença na imortalidade da alma. A imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade. Através dela, nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de que um dia, através de nossos esforços, atingiremos a perfeição a que todos nós estamos destinados. Pelo menos é a visão espírita, né? A perfeição é uma meta a ser por nós atingida, né? Pode demorar muito, mas estamos caminhando em direção a ela, né? E como só Deus é o perfeito absoluto, né? E nunca seremos igual a Ele, então a perfeição é um caminho permanente, né? No caminho da felicidade, da paz, do conhecimento superior, que naturalmente vai nos dar uma ideia mais completa do universo. Porque apesar de todo o avanço, digamos assim, da filosofia, das religiões, da própria ciência, o universo ainda é uma incógnita, né? Nós não sabemos tudo o que ele representa, né? Tudo o que é movimentado na sua essência por ele, né? É algo que escapa ainda, digamos, à nossa possibilidade de conhecermos, dada a nossa limitação ainda, né? Já temos uma longa etapa vencida, né? Mesmo que não acreditemos em espírito, mas a evolução dos seres vivos na Terra remonta a 3,5 bilhões de anos, né? Quando começou, digamos assim, a biologia, a vida em estágios iniciais do processo vital. Então, isso vem de muito tempo, né? E nós já temos uma conquista, que nesse caminho nosso espírito passou, percorrendo por ele, né? Em níveis bastante, não digamos inferiores, né? Mas rudimentares, que é quase a mesma coisa, né? E chegando à condição atual. É uma conquista expressiva. Eu não sou nada. Nós somos muita coisa, né? Já vencemos uma longa etapa nesse processo de crescimento espiritual. Mas muita coisa, por certo, será revelada pela própria ciência, né? Que dia a dia vem modificando conceitos, porque a ciência ela é progressiva, já a religião é estacionária, né? A religião trabalha com verdades que não modifica, que não as modifica. Já a ciência não, ela se atualiza, revê conceitos, forma novas teorias para tentar explicar os fatos da natureza e os fatos de todo o universo. Daí a vantagem do espiritismo não ser uma religião, né? Como Kardec muito bem estabeleceu, né? Tem religiosidade, tem espiritualidade, podemos fazer prece, mas não é uma religião na acepção da palavra, né? A religião é do verbo religare, né? Que foi criada para explicar a religação dos homens com Deus. Não é bem assim, né? O verbo religar ele é muito mais antigo, né? Ele remonta aos inícios do Império Romano, né? Quando as tribos se uniram naquele movimento antigo para tentar estabelecer uma nação, né? E surgiu o verbo religare ou redigere, né? Só no século IV da nossa era que ele tomou a posição que tem hoje, né? Que onde mostra a religião como sendo uma religação do homem a Deus, né? Estamos sempre ligados a Deus, né? Quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, não tem importância, né? Estamos sempre ligados ao nosso Criador. Vamos embora. Pela crença em nada, o homem concentra todos os seus pensamentos forçosamente na vida presente. Como seria muito bom se todo mundo pensasse na imortalidade, né? E nas consequências do bom proceder, né? Como o mundo melhor seria melhor, né? Mas é o mundo que nós temos, né? Ainda existem muitas dúvidas a respeito, e alguns que admitem essa possibilidade, né? Não se enquadram eticamente, digamos, no contexto para criarmos um mundo melhor. O conhecimento espírita nos leva a entender que já nascemos e morremos muitas vezes e somos imortais. Foi o que eu falei, né? Não se sabe quando, digamos, que o elemento espiritual, digamos, né, se individualizou num ser espiritual, né? Porque pela visão espírita é um princípio espiritual que se desenvolve ao longo do tempo, né? Em todo o universo, aqui na Terra, em qualquer lugar do universo. Muito bem. Então, nossa história é muito antiga, né? Ela remonta a muitos bilhões de anos. Então, por que temer a morte? Vou tocar nesse assunto depois, falar sobre isso.
O Espiritismo vem oferecendo, desde a sua codificação, a revelação sobre a existência do espírito e sua imortalidade, né? Então, a pesquisa feita por Kardec, por Victor Hugo, por Leon Denis, Gabriel Delane, tanta gente, né? Comprova realmente que o mundo espiritual é uma realidade, que nós somos seres imortais, né? Aliás, as religiões também falam disso, né? Embora não precisem, o Espiritismo, com a clareza necessária para dar a entender o assunto, né? Mas para nós o assunto é pacífico, não há como negar, né? O Kardec faz um comentário interessante, né? Que se não fosse a realidade, a imortalidade da alma, Deus seria como um rei que renasce sobre pedras. Porque o indivíduo falece, o indivíduo morre, né? Desaparece e ficaria Deus sozinho. Então ele acha que é necessário que haja realmente a aceitação da alma como sendo um ser imortal. Admite desdobramento da personalidade humana, comprovado através de testemunhos indiscutíveis. Há uma questão muito interessante para o pessoal que gosta de estudar o Espiritismo, é a questão 540 do Livro dos Espíritos, né? Nessa época de Kardec, o átomo já era mais ou menos conhecido, né? Aquele átomo inicial, né? Composto de um próton e um elétron, era bem simplesinho, mas já havia já aceitação, né? Do renascimento daquela teoria antiga dos gregos, né? Que admitiam a existência do átomo, né? Que seria uma partícula sem divisão, que seria a base da matéria, né? Então, Kardec faz uma comparação muito interessante, colocando nesse contexto o espírito. O espírito presente, né? No próprio átomo, né? Vou tentar explicar por quê. Desde o átomo até a primitiva, até o arcanjo, que também começou pelo átomo. Arcanjo seria para nós um espírito superior, né? Pode ser mulher, pode ser arcanja também, né? Por que não, né? Tem serafim, por que não serafina, né? Então, anjos, arcanjas, serafins e serafinas, né? Não tem diferença nenhuma, né? Aliás, no pensamento celta, de onde proveio a revelação da encarnação de Kardec, entre os druidas, né? Lá na Gália, né? Tinha muitos deuses, e a deusa chefe era feminina, a deusa mãe, no pensamento celta, né? Como é relativo, né? Mas para nós, Deus é aquele homem barbudo, né? Cheio de ranzinza, que tinha um povo eleito, né? Que mandava matar por qualquer coisa, e assim por diante, né? Então, é interessante ele colocando no átomo o elemento primitivo, o espírito, né? Que não é o espírito, digamos assim, formado como nós temos hoje, né? Mas é um elemento espiritual, que é uma das dúvidas da própria física quântica, né? Ela imagina que existem as partículas elementares, que são hoje mais de 100, né? Começou com próton, nêutron, quarks, mesons, isto e aquilo, né? Tem mais de 100 hoje partículas que eles admitem que existam, né? E eles não sabem o que é que permite que as partículas se unam para formar o átomo. É uma dúvida que a física tem, né? E existem pensamentos, existem pesquisas profundas, cogitações, né? Porque em muitos aspectos a física quântica virou quase como uma filosofia, né? Tentando dar seguimento às suas pesquisas, observações, cálculos, etc., né? Mas alguns físicos espiritualistas já acham que há alguma coisa além disso, né? Eles acham que tem alguma coisa que daria a oportunidade da matéria se organizar no átomo, para que tenha função, digamos, aqui na nossa natureza, né? Eles acham, então, que esse elemento é o espírito ou consciência, tá? Amita Goswami pensa assim, né? Que é um pensador, um físico, né? Teórico, né? Então, não é a física quântica provando o espírito, isso é mentira. Mas alguns físicos espiritualistas admitem, então, que existe algo de profundo, né? Por exemplo, o Dr. Joseph Bank Ryan, ele é o pai da parapsicologia norte-americana. Formado em biologia em Chicago, veio para a Carolina do Norte, na cidade de... esqueci o nome agora, né? E ele lá, então, foi diretor do departamento de psicologia da Universidade de Duke, na Carolina do Norte, né? E lá, ele pesquisando a telepatia, a telecinesia, pessoas que mexem em objetos com a ação do pensamento, né? Ele concluiu que na natureza há uma realidade que não é física. Por pensar assim, ele perdeu
perdeu a cátedra de psicologia da Universidade de Duke, lá na Carolina do Norte, né? Mas ele criou um laboratório de pesquisa que deram a ele como consolação, mas ele continuou trabalhando na área da parapsicologia. Então, há um certo preconceito da ciência com relação a esses conteúdos, mas que um dia, talvez demore um pouco, mas chegaremos lá com certeza. Então, aqui está o átomo, né? Já na nossa visão, então, estruturado por uma ação espiritual, né? E aqui está, então, bonitinho, agora assim, arcanjo ou serafina, bem melhor do que o arcanjo feio, né? A serafina já no estilizada. Isso para contar, então, que a nossa possibilidade de conhecimento, ela você perde na noite dos tempos. Falando aqui da Terra, né? Porque o universo existe há 13,8 bilhões de anos, se for verdadeira a teoria do Big Bang, né? Há quem conteste, né? Mas a maioria das pessoas admite, dos cientistas admitem como sendo a teoria mais certa para explicar a origem do universo, baseada na expansão do universo e outras variantes que não compete agora analisar e eu nem sei, né? Muito bem, então ocorreu no ser humano, né? Segundo o livro Sapiens, né? Ele fala que há 2,5 milhões de anos já existiam seres semelhantes a homens ou macacos, né? Há 2,5 milhões de anos, né? Tenta provar isso, né? Pelos achados fósseis e teorias as mais bem desenvolvidas, né? E há 13 bilhões de anos, já na Terra, então, dominando o Homo sapiens, né? Venceu toda uma etapa progressiva e chegando à condição que caracteriza a nossa espécie nos dias de hoje. E claro, como tem esse homem aqui, também achei colocar aqui também as mulheres, né? Que também, tanto quanto nós, elas evoluíram, né? Por que não, né? Tentei achar na internet uma figura que tivesse mulher e homem junto, mas não, né? Mas colocar o homem peladão e a mulher vestidinho, já é alguma coisa, né? Já foi assim um cuidado, né? Mas está aí colocado, então, as mulheres também no processo evolutivo. Que para o espiritismo pode nascer tanto homem quanto mulher, né? O espírito não tem sexo, pelo menos como nós entendemos, né? Isso é uma beleza, né? Até eu brinco um pouquinho, né? Porque a mulher hoje, no Brasil, a maioria dos estudantes universitários são mulheres já, né? Já passaram em homens, os números, né? Então eu pensei, puxa, como é que ela, tanta opressão através da história, como é que ela tem um nível do homem e até mais, né? No conhecimento, na aplicação, em vários setores da vida, né? A alternância, se ela foi reprimida numa certa época, aliás, na maioria das épocas, né? Quando ela foi homem, ela aprendeu, né? Isso não é nenhum preconceito, é a realidade, né? Então, as coisas foram se sucedendo e hoje elas estão tão capazes ou mais do que nós. Até dizem que o homem tem mais neurônio que a mulher, muito mais, né? Mas não sabe o que fazer com isso, né? A mulher teria menos, mas ela é muito mais criativa do que nós, os homens. Você mede que as mulheres hoje, depois eu quero um cafezinho, uma moedinha, né? Por favor. Então é isso aí. A nossa vida corporal passa a ser apenas uma passagem, uma curta estação neste planeta de provas e de expiações. As dores e vicissitudes são passageiras porque o determinismo da evolução nos encaminhará a um estado de mais felicidade e aventura. Então a evolução é uma fatalidade, certo? Como aconteceu hoje no campo do conhecimento científico, filosófico, né? Vai acontecer com relação ao espírito. É uma fatalidade, chegaremos um dia a uma visão muito mais completa do universo, isso será, assim, maravilhoso. Agora o temor da morte, né? Esse temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Isso ocorre em todos os níveis da evolução, né? Bactérias, né? Que não gostam da luz, quando a luz incide, elas tentam achar um lugarzinho para se esconder, né? Ou se vem da sombra, querem buscar a luz, né? Isso ocorre com as várias espécies, lagarto, cobra, pássaro, todo mundo tenta se defender, né? Para tentar manter a vida. É o instinto de conservação, né? Então, com relação à morte, Kardec diz que isso pode ser, então, decorrente desse instinto necessário para a sobrevivência de todas as espécies, dos seres viventes.
a certeza da vida futura dá-lhes outro curso às ideias. Né? Convenhamos que o quadro pela religião esboçado sobre o assunto é nada sedutor e ainda menos consolatório. Né? Como mostra a vida depois da morte, né? Com o inferno, com o purgatório, né? Dá mais medo às pessoas ainda, né? Eu sei que vou desencarnar, o que eu vou encontrar para lá, como é que vai ser, quem vai me receber, né? É outra questão delicada. E Kardec fala que a religião, né, tem criado um assunto nada sedutor, né? E ainda menos consolatório. Né? A gente que tem medo de morrer em função de ir para o inferno. Pode parecer brincadeira, mas muita gente pensa assim, né? Há esse temor com relação ao que nos aguarda depois do futuro. Então, as religiões, de modo geral, aliás, eu quero pedir desculpa, não vou criticar as religiões por sistema, né? Tem muita coisa boa, né? Quando faz bem para as pessoas terem uma religião, seja ela qual for, né? Mas eu posso pegar elementos para comparação, né? Sem achar que a nossa é melhor. E aqui não há ufanismo em achar que essa nossa que é verdadeira. A nossa não é a religião, a nossa é uma filosofia, né? Uma filosofia moral, como dizia Kardec, né? Então, quando eu comparo, não é para desmerecer nenhuma religião, muito pelo contrário, né? Essa passagem do Evangelho aqui falando do inferno, né? É melhor entrar na vida aleijado do que, depois, tendo 2 pés, ser lançado no inferno, né? Onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga, e se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. Em Marcos, né? É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme é uma figura criada por Isaías, já é um tema de Jesus, né? O Senhor não morre e o fogo não se apaga. É duro, né? A pessoa achar que vai morrer, vai se queimar sempre no fogo do inferno. Né? Hoje a pessoa faz até brincadeira, gozação, né? Mas muita gente leva a sério isso, né? Acha que vai acontecer e que os bons irão para o céu e os maus irão para o inferno. E alguns para o purgatório, que eu vou falar depois, logo adiante. Essa frase aqui, eu custei acreditar, porque ela é atribuída a um pensador católico de profundidade, o doutor Angélico. Estou com um livro da Luciarita para entregar, trouxe um dia, o Álvaro não veio, né? Muito interessante, né? São Tomás de Aquino, um pensador notável, um pensador do século XIII. Nasceu em 1225, né? E ele trouxe para o pensamento católico a filosofia de Aristóteles, certo? E também o pensamento de Ptolomeu, aquele astrônomo egípcio, né, que viveu em Alexandria, que estabeleceu a teoria geocêntrica, a Terra é o centro do universo. Mas aqui não é profundo, é um profundo pensador, né? Falando das questões sociais, né? É um precursor, digamos, do socialismo e do próprio comunismo. Essa obra é tão profunda, né, que inspirou essas pessoas, né? Dom Helder Câmara, por exemplo, famoso arcebispo de Recife e de Olinda, né, era um seguidor fiel das ideias de Tomás de Aquino, né? Ele previa uma distribuição equânime das riquezas, condenava o lucro, né? E essa ideia só veio a cair ou diminuir com relação às grandes navegações, né? Onde existia grandes investimentos para dar prosseguimento às investidas pelos oceanos afora, né? Então, até lá prevalecia, em muitas partes, a ideia do Tomás de Aquino, que reconhecia a necessidade de adequar a renda à população, distribuindo de uma maneira muito mais justa do que então se fazia, né? E o Dom Helder Câmara foi um pensador profundo, né? Tanto é que em 1974, né, comemorou-se 500 anos da desencarnação de Tomás de Aquino. O Brasil teve um convidado para participar em Chicago das comemorações. Sabem quem foi? Dom Helder Câmara, né? Então ele dizia, quando ele era taxado de comunista, né, pela Revolução, né, porque quem fosse da esquerda era comunista, né? Até hoje você pensa assim, é socialista, é comunista. E não é, né? Nem sempre é assim. Então, mas aqui, veja a ideia dele com relação ao inferno. Isso aqui me chocou muito, né? Ele falando, bem-aventurados os bons, os eleitos, né? A fim de considerarem as torturas dos condenados e vendo-os, não somente serão insensíveis à dor,
mas até ficarão repletos de alegria. É brincadeira, né? E renderão graças a Deus por sua própria felicidade, assistindo à inefável calamidade dos ímpios. Muito mais aqui. Uma pena, né? Não desmerece a obra que ele realizou, mas é uma frase, no mínimo, terrível, né? Falando, então, do sofrimento das pessoas, e nós, assistindo essas cenas, né? Imagina você tendo um filho, um pai, uma esposa, um avô, um amigo, né? Queimando no fogo do inferno, e você, que beleza, está se cumprindo da palavra, a vontade de Deus, né? São coisas que tais. Infelizmente, religião tem esse perigo, né? A verdade escrita tem que ser seguida ao pé da letra, né? É o que não faz nem sempre a ciência. Muito bem. Outra questão da religião, né? No livro Êxodo, por exemplo, né? Moisés subiu no Monte Sinai e não voltava para a comunidade que estava ao pé do monte, lá no deserto, né? E como ele demorou muito, começaram a relaxar no comportamento. E chegaram, segundo o Êxodo, o livro do Êxodo, a moldarem um bezerro de ouro. Pediram os brincos das jovens, das senhoras e outras joias para fazer um bezerro de ouro. Isso é muito discutível, né? No deserto, quase 40 anos, fugindo do Egito, né? Alguns diziam, não, mas não fizeram, eles roubaram do Egito um bezerro e trouxeram. Isso tudo são cogitações. O importante é que havia bezerro de ouro, né? E quando Moisés desceu com as tábuas da lei e notou aquela bagunça que a comunidade estava realizando, né? Ele ouviu a voz do Senhor, que disse assim, né? Ponham as vossas espadas, percorram o campo de uma ponta a outra e matem, mesmo que seja o vosso irmão, o vosso amigo, o vosso vizinho. Uma das leis era não matarás. Mas Deus mandou que Moisés então reunisse esse povo todo e matasse as pessoas que não pensavam assim. No capítulo seguinte, no versículo seguinte, né? Moisés fala, eles assim fizeram e morreram naquele dia, cerca de 3.000 homens. Isso é da Bíblia, né? Moisés disse-lhes, hoje vocês consagraram-se para o serviço do Senhor, porque souberam obedecer-lhe, mesmo quando isso significou matar os vossos filhos e irmãos. Por isso ele vos abençoará grandemente. Que Deus maravilhoso esse, né? Isso é barbaridade, né? Mas é da religião, né? Discutir com uma pessoa que é, digamos, fanática pelas letras ditas sagradas, ele não vai aceitar. Não, mas tem que ser assim, né? Porque a religião manda, né? E temos que ser. Infelizmente está mudando devagarinho, né? Quando surge um fato aqui ali, um pastor que manda matar gays, etc., né? Isso pode acontecer. Manda matar, não, sugere, né? Aconteceu agora, alguns dias atrás, lá nos Estados Unidos, é que reverberou para o Brasil, né? Isso ele falando em público, né? Veja Kardec falando, infelizmente as religiões han sido sempre instrumento de dominação. O papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores, ou messias, que exploram a credulidade em proveito do seu orgulho, né? Outro dia eu falei, me lembrei aqui dessas coisas da religião, né? Por exemplo, na Bíblia consta que Eva foi tentada por uma serpente, né? Por uma cobra que seduziu a Eva e ela seduziu Adão e deu no que deu, né? Essa confusão toda, né? Muito bem, então eu lembrei até na palestra, semana passada eu falei, alguns dias atrás, né? Cascavel, uma cidade florescente do oeste do Paraná, uma cidade grande, bonita, né? Planejada, né? Produtiva, né? Um vereador de Cascavel quis mudar o nome, porque é um absurdo Cascavel ter o nome de uma cobra que tentou Eva, que é a causa dos males da humanidade, né? Felizmente não passou esse projeto, né? Veja que barbaridade, né? Então é coisa da religião que o pessoal leva às vezes a ferro e fogo, né? Isso apenas para dar uma ideia de como é a limitação aí, né? Olha o que Kardec fala aqui, né? A religião cristã não pôde evitar esses parasitas. Eu achei muito forte parasita, né? Fui rever na Gênesis hoje, né? Porque esse é um slide antigo que eu fiz, né? Me chamou a atenção, tranquila está ali, parasita. Kardec falando
Não sei se em francês é a mesma coisa, mas eu não pude ver o original, né? Mas está aí, chamando de parasita alguns que aproveitam para tirar proveitos, né? Isso não acontece quase, não tem gente se aproveitando para enriquecer, isso não existe, né? Isso nem no Brasil. Muito bem. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Então, mais aquela insegurança com relação ao futuro, né? E, claro, deixar as pessoas, e a incerteza se eu vou continuar ou não, né? Mas, de modo geral, o sofrimento é melhor do que durante a vida, menor. Essa colocação é interessante, né? Temos a lagarta, a crisálida, a borboleta, depois um ovo e o ciclo se renovando. Então, Kardec perguntou aos espíritos se a imagem da crisálida seria importante para explicar esse processo. Resposta dos espíritos: uma pálida ideia. A imagem é boa, mas é necessário não tomá-la ao pé da letra, como sempre fazeis, né? Mas fica aí, né, a questão da lagarta, né? Nós temos um corpo, morremos, transformamos, né? E passamos, então, no caso, a borboleta. E outros insetos que também têm o mesmo processo da borboleta, né? Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Para alguns é perfeitamente normal. Porque eu até falei e brinco com vocês sempre, né? Que eu não creio na volta ao mundo espiritual. Eu não acredito nisso de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu sempre estou lá. Nós sempre estamos no mundo espiritual. Em termos vibratórios, digamos assim, nós não podemos estar em outra parte a não ser no mundo dos espíritos. Claro que temos um corpo carnal administrando através de um equipamento neurocerebral, digamos assim, né? Mas nós temos sempre, durante o sono, voltando ao mundo espiritual, vivendo o mundo espiritual intensamente, vendo pessoas, parentes, né? Não que todo sonho seja um sonho espiritual. Tem muito sonho que é o sonho como explica a psicologia. Como Freud tentava explicar e fez muito bem em alguns aspectos, né? Em outros não, né? Mas há muito sonho que é espiritual. Temos atividades durante o sono, né? E muitos sonhos ininteligíveis, às vezes, têm fundamento na nossa volta ao plano físico e tentar entendê-lo através do nosso cérebro, né? Então, é muito importante. Porque o cérebro não é quem pensa, tá? O cérebro, eu digo que o cérebro é quase como um CEO do espírito, numa linguagem moderna da economia, né? Ele vai possibilitar que hajamos no nosso meio pelo equipamento fabuloso, que é maravilhoso, né? Mas o cérebro não é o pensador. O pensador é o espírito. Depende, né? Se fizeste o mal como o desejo de fazê-lo, estarás no primeiro momento envergonhado de o haver feito. Para o justo é muito diferente. Ele se sente aliviado de um grande peso, porque não receia nenhum olhar perquiridor, né? Mas não há nenhuma destinação, você vai para o inferno, né? As zonas espirituais, realmente, né? No livro de André Luiz, por exemplo, tem muitas citações das passagens, né? Mas são criações mentais das pessoas, né? Que acreditam que existe esse mundo e se corporificam. Porque o pensamento é um poder criativo, né? Muito intenso. Mais ainda na matéria do mundo espiritual. Ele tem um poder de criação que transcende muito a nossa concepção, né? De criação de coisas aqui na Terra, como nós pensamos. O conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração menos longa da perturbação? Porque Kardec fala que para alguns espíritos há uma certa perturbação quando você desencarna, até você se familiarizar com o fato, né? Você passa para um estado que eles chamam de perturbação. O que vocês acham? O espiritismo, conhecendo-o, torna mais fácil? Olha o que falam os espíritos, né? Influência é muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Esse é básico, né? Não precisa ser espírito, qualquer religião, sem religião, ateu, agnóstico, né? Se ele faz o bem, né? E tá de bem consigo mesmo,
é um fator básico para você desencarnar em melhores condições. E assimilar rapidamente essa volta agora, ainda que temporária, ao mundo espiritual. Kardec faz um comentário sobre o céu, então, né, como é visto pelas religiões, né? No livro que nós estamos homenageando hoje. Designa o espaço indefinido que circunda a Terra, a parte que está acima do nosso horizonte. A teologia cristã reconhece 3 céus. O primeiro é o da religião do ar e das nuvens. O segundo, o espaço em que giram os astros. O terceiro, para além deste, é a morada do Altíssimo, a habitação dos que o contemplam face a face. É conforme a esta crença que se diz que São Paulo foi alçado ao 3º céu. Claro que hoje a teologia católica ela é profunda. Tem muita gente boa estudando, né? No Vaticano, em outras partes do mundo, estudando a questão do céu, do inferno, do purgatório, né? E há importantes contribuições na revisão desses conteúdos, ainda que religiosos, né? Porque a religião teima em estabelecer princípios verdadeiros e definitivos. A Bíblia ensina que o céu é o lugar onde Deus habita, com os anjos. É o destino final de todos os que amam a Deus. É impossível imaginar como é o céu, porque é tão maravilhoso. O céu é um lugar além do nosso mundo, onde Deus reina. Não é o céu azul acima das nossas cabeças, nem o espaço onde ficam as estrelas. É uma dimensão espiritual, onde o Espírito reina. Lá teremos corpos espirituais perfeitos e incorruptíveis. Epístola de Paulo ao Coríntios. Não é ao Coríntios, é aos Coríntios, né? Aos Coríntios, né? É importante lembrar, né, que as epístolas de Paulo são mais velhas que o Evangelho. Certo? O Evangelho de Marcos, o primeiro Evangelho, né, ele é do ano 70 depois de Cristo. Né? Então, 37 anos depois da morte de Jesus. Né? E as cartas de Paulo alimentavam essa mensagem em diversas partes do Ocidente, né, da Europa, desde até a Turquia, onde tinha os Gálatas, né, um dos povos celtas, por sinal. Né? Então, a contribuição de Paulo é muito expressiva na preservação do Evangelho e depois com os evangelistas que escreveram muita coisa que dá até para discutir, se são lógicas, são normais. Né? Kardec define o espírito como sendo um livre pensador. Ele acha que nós podemos direito a analisar tudo, não negar por sistema, mas fazer uma análise serena, né? Na aceitação ou não dos fatos apresentados em qualquer área do conhecimento humano. No céu não haverá mais tristeza nem sofrimento, porque o pecado não entra lá. Isso é Apocalipse de João, né? E aqui então ele fala que o céu é infinitamente melhor do que o mundo que imaginamos. Nosso mundo é apenas uma sombra muito vaga da glória do céu. Vamos imaginar o céu como a gente mostra, mas o estado espiritual das pessoas, né, que nos revelam coisas do mundo espiritual, é algo assim, espetacular, né? A sensação de paz, de integração com o Criador é indescritível. Não há palavra para explicar realmente o que significa essa comunhão, né, com Deus, com o universo e assim por diante. Interessante que o pessoal tenta colocar o céu como sendo uma parte aqui da própria terra para alguns, né? Tanto é que admitem o juízo final, né? Voltaremos aos corpos que nós tínhamos, né? Contrariando todas as leis da natureza, da decomposição dos corpos, né? Mas no mesmo corpo nós voltaríamos a habitar aqui na Terra, né? É uma visão muito limitada, né? Então a ciência não encontrou em parte alguma, digamos aqui, qualquer lugar no nosso planeta que fosse o lugar do céu, né? Claro que Paulo disse não, que é uma dimensão espiritual, é diferente, mas muitos pensam o céu como sendo por aqui mesmo, né? Até porque a nossa Terra está aqui, o nosso sistema solar está aqui, né? Mais perto da periferia do que do centro da Via Láctea, né? Aqui está uma dimensão maior, né? E não acharam nada, digamos, que venha explicar onde é que está esse chamado mundo espiritual. Ou céu, né, se vocês quiserem, na visão das religiões. O inferno. Desde todas as épocas, o homem acreditou por intuição que a vida futura seria feliz ou infeliz conforme o bem ou o mal praticado neste mundo. Kardec falando, né? A ideia que ele faz, porém, dessa vida está em relação com o seu desenvolvimento, senso moral e noções mais ou menos justas do bem e do mal,
Então tem a ver com a idade espiritual dos seres, né? Intelectual, né? Cultural. Muitas coisas que as religiões falam são coisas do comportamento, da sociedade, né? Os livros, por exemplo, do Velho Testamento, alguns deles tem a ver com o comportamento. Por exemplo, Deuteronômio é o livro do comportamento por excelência, né? A Gênesis, as causas primárias, e assim por diante, né? O Êxodo, a fuga, a volta para a Terra Prometida, e assim por diante. Então, revelava sempre conhecimento atinente àquela época, né? Que a gente pode, hoje, analisar tranquilamente, sem desmerecer, absolutamente, né? Esses conteúdos por eles desenvolvidos. Eu entrei num site católico muito interessante, viu? Debatendo essas teorias com muita profundidade, falando do inferno, do purgatório, né? Ele fala do aniquilamento. É a crença de que os incrédulos não irão sofrer eternamente no inferno. Porque a visão do inferno católico é sofrer para sempre, né? Embora muitos católicos não pensem assim, né? Até o Bento XVI questionava isso. É um pensador profundo da igreja, né? Pouco que eu sei dele, né? Seria assim, então, em vez de ficar queimando sempre, Deus simplesmente extingue, desaparece. Isso é barbaridade, né? Deus cometeu um erro. Aliás, na Gênesis capítulo 6, versículo 6, estou decorando que nem pastor de igreja, viu como é que estou por dentro, né? Tem uma passagem que é de doer, né? Então Deus se arrependeu de criar o homem na terra. Isso é brincadeira, né? Como é que Deus, com tanta sabedoria, né, ia se arrepender de alguma coisa, de criar o homem na face da terra, né? Isso está escrito textualmente, né? Você pode questionar isso, né? Sem desmerecer, digamos, o papel das religiões, né? A posição cristã tem sido de que os ímpios sofrerão eternamente no inferno. Ouça o que diz a Escritura. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Esse é o Apocalipse de João, né? Barbaridade, né? As penas eternas, choca qualquer um de bom senso, né? Não é o Deus que Jesus nos mostrou, né? Absolutamente, né? Santa Teresa d'Ávila, né? Visitou uma cidade do inferno, com leito lodoso e fétido, onde pululavam monstruosos répteis. Aí seria seu lugar de destino, caso abusasse em vida das graças concedidas por Deus a ela. Teresa viveu no século XVI, né? 1515 que ela nasceu, né? Era uma monja carmelita, né? Uma pessoa de grande valor na Igreja Católica, né? Até que foi santificada, inclusive, né? E ela tinha, digamos assim, alguns desdobramentos, né? Onde ela tinha percepções profundas. E alguns padres tentaram colocá-la nas margens da Inquisição, mas não conseguiram, né? Dado o valor moral que possuía Teresa d'Ávila. E ela, com São João da Cruz, são grandes místicos do pensamento católico, pessoas do bem, né? Que fizeram muita coisa boa. Ela dizia que sentia Deus no seu castelo interior. Na maneira dela ver, digamos assim, ou de sentir o bem-estar da presença divina, ela achava que Deus morava num castelo que existia dentro dela, né? Mas ela falou então que visitando essas comunidades infernais, né, se ela agisse de forma errada, ela ia perder as graças, né, concedidas por Deus a ela, né? Não vou colocar aqui a imagem do inferno que ela imaginou, mas uma escultura de Bernini. É um escultor italiano, né, que imaginou o êxtase místico de Santa Teresa d'Ávila, né? É esse aqui, olha que bonitinho aí, né? O Bellini nasceu em 1598 e morreu em 1680, né? No século XVII, então, né? Tem diversas obras dele no Vaticano, em várias partes da Europa. Foi um grande escultor, né? Então aí está o êxtase místico de Santa Teresa d'Ávila, né? O purgatório. Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, embora tenham garantida a sua salvação eterna, passam após sua morte
por uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrarem na alegria do céu. Né? Kardec faz um comentário sobre o purgatório. Ele acha que é muito mais justo do que o inferno. Embora não concorde com o purgatório, né? Ele acha que é melhor, né? Ao invés de sofrer para sempre, tem oportunidade para resgatar essa condição e tornar-se naturalmente candidato ao céu, né? Eu achei uma frase do Bento XVI, né? Fiquei amando o Bento XVI depois dessa frase dele, sobre o purgatório. Olha o que ele fala. O Papa Bento XVI declarou, nesta quarta-feira, que o purgatório não é um lugar do espaço, do universo, mas um fogo interior que purifica a alma do pecado. Né? É o arrependimento, né? O remorso. Né? Esse é o verdadeiro sentido que o Papa Bento XVI deu ao purgatório. Concorda, Alves? Né? Acho que é muito mais justo, né? Então ele não acha que é um lugar específico, mas é algo dentro do próprio ser, né? Que ao analisar seu comportamento, se sente bem ou mal pelo ato que haja cometido. Já no mesmo site eu vi que eu achei muito bom, né? Os teólogos discutindo, né? O purgatório e o inferno. Um deles falou que a reencarnação tem sido a visão mais popular. Os que ensinam essa concepção nos dizem que temos múltiplas e sucessivas vidas. No túmulo de Allan Kardec tem o seguinte lema: nascer, morrer, renascer ainda, que você também conhece, né? A Escritura não ensina a reencarnação. Antes ela diz: aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso os juízes. Hebreus 9, 27. Então, Kardec acha que a reencarnação é muito mais justa, está além, inclusive, do Apocalipse, do purgatório, por ser muito mais lógica e concentrando com a bondade divina. Dante Alighieri, esse cara é importante, né? Ele tem uma visão muito importante do purgatório, né? Veja o que ele fala, que ele diz, né? Segundo Dante, o purgatório é um espaço intermediário entre o paraíso e o inferno, que se encontra na porção austral do planeta, onde existe uma única ilha. Fica aqui na Terra, né? Dante encontra nessa ilha uma montanha composta por círculos ascendentes, reservada àqueles que se arrependeram em vida de seus pecados e estão em processo de expiação dos mesmos. Dante mostra um inferno terrível, né? Até hoje, quando eu falo, aqui isso é uma coisa dantesca, né? Mas ele achava que isso era passageiro. O indivíduo caminha para a santificação, para livrar-se das dificuldades morais que nós apresentamos, né? E caminhar para o céu, para o paraíso, né? E ele escreveu a Divina Comédia, que é um livro importantíssimo, né? Escrito em 1304, né? Ele desencarnou em 1321, né? Então, depois que ele viveu a Divina Comédia, ele viveu como encarnado ainda um bom tempo, né? E de que trata esse livro? Ele estava perdido numa montanha, né, cercado de feras, e apareceu para ele um poeta, filósofo latino, que viveu no primeiro século antes de Cristo, chamado Virgílio. Tem vários livros que ele publicou, entre eles Eneida e mais alguns, né, outros livros. Aparece para o Dante e vai conduzi-lo para, através do inferno, chegar até o céu, até o paraíso, né? E o Virgílio aparece para eles: olha, eu não sou homem, eu já fui. Claramente uma alusão a um espírito, né? E o Virgílio então conduz o Dante através do inferno, aquela experiência terrível que ele nos mostra na Divina Comédia, né? Mas ele vai passando de fases, e chega então no próprio purgatório. Chega no purgatório. Voltando um pouquinho atrás, o Virgílio conta que ele atende o pedido de Beatriz, que é a alma gêmea do Dante Alighieri, né? Ele conheceu Beatriz lá em Florença, onde ele nasceu, né? Quando ele tinha 9 anos. E foi amor à primeira vista. Depois viu Beatriz novamente aos 17 anos, uma moça formosa, linda, apaixonada por ela. Era um amor platônico, né? Não existia o ficar ainda. Eles não ficaram. É um termo que hoje se usa, né?
ou ficar. Poucos se viram, até porque aquele tempo era difícil, os casamentos eram arranjados, né? E ela desencarnou, se não me engano, em 1220, em 1220, em 1260, em 1260, eu não sei, ela desencarnou com 21 anos. E o Dante casou depois também, né? Ela morreu de parto, o primeiro filho, ela desencarnou. E ele sempre, nunca mais esqueceu a Beatriz. Então ela pediu a Virgílio que viessem auxiliar o Dante, né, para chegar até o paraíso onde ela se encontrava. Então é uma visão metafórica, digamos assim, é uma metáfora, né, da evolução, mas libertando as pessoas das paixões, dificuldades humanas para chegar até a condição de merecer o paraíso, na visão do Dante, né. Então é uma obra assim, muito interessante, bonita, né, e que tem muita coisa de espírita na obra dele, né, não com nome espírita, muitos conceitos espíritas, né, com relação à evolução, com relação às dores morais como elemento de convite à reparação, ao acerto e assim por diante. Então fica aí a história. Aqui uma figura do Dante já, no paraíso, encontrando a sua bem-amada, né? Há outra coisa interessante, né? O Virgílio que acompanhava o Dante não pôde entrar no céu, porque ele era um pagão, né? Era um pagão. Ele não fora batizado, né? Porque segundo o pensamento da igreja, o batismo é que livra do pecado original, né? Jesus batizou João Batista não para provar coisa alguma nessa ordem, né? Mas é o que ensina, digamos assim, as religiões cristãs, né? Por livrar-se do pecado original. Então, ele não pôde entrar no céu porque ele era pagão. Imagina, ele nasceu no século I a.C., né? E continuava sendo pagão, né? Então ele faz uma crítica velada às ideias do seu tempo. Existia uma convulsão muito grande na Toscana nessa época, né? A Toscana era uma república importante do pensamento italiano, que como nação só surgiu em 1970, né? Houve a unificação da Itália. Então ele escreveu o livro, inclusive, no dialeto toscano, que é a base do pensamento, da língua italiana moderna. Então, quem gosta de poesia, até não sabendo traduzir, o frase tem uma sonoridade muito, muito bela, né? Ela, lendo, mesmo que não entendamos o que está escrito ali, mas a gente vê a rima colocada de uma forma que nos agrada profundamente, né? E o Dante, então, era assim. Nós vamos embora. E só então falar, só para lembrar um pouquinho, que com relação ao céu, ao mundo espiritual, etc., hoje a questão muito, muito em voga numa fala da ciência, é os universos paralelos, né? Ou multiverso, né? Que o universo não seria apenas esse que nós estamos agora, que teria bilhões de galáxias, né? Cada galáxia com bilhões de estrelas e mais planetas ainda, né? Mas há outros universos, né? Quem sabe num desses pode ser o mundo espiritual. Nós não temos referência ainda explicando o que é, né? Então, não, olha, outro falou que o mundo espiritual é um mundo paralelo. Não. Pode ser, né? Muito bem. Em favor dessa ideia, tem alguns personagens. O Hugh Everett foi o criador da ideia. Ele era físico também, né? Ele dizia que os mundos paralelos ou estados relativos, uma realidade coexistindo com a nossa própria. O Stephen Hawking, né? Existem outros universos além deste, planetas, estrelas e galáxias completamente desconhecidos. Nos últimos 5 anos da vida dele, ele defendeu de pé junto à teoria, a possibilidade dos universos paralelos serem uma realidade. E o que continua o trabalho dele agora é um físico belga, né? chamado Thomas Hertog, né? Ele fala que é continuador das pesquisas que realizou com Hawking, Instituto de Pesquisa Teórica de Leuven, na Bélgica, né? Continua pesquisando ainda essa questão. Muito bem. E para encerrar agora, eu vou mostrar para vocês uma mensagem de Humberto de Campos, através do Chico Xavier, nos dando sugestões para a gente morrer bem, para morrer melhor do que nós imaginamos, né? Veja o que Humberto de Campos fala para nós, né? São só 35 slides, à meia-noite eu acabo. Fiquem tranquilos, né? Não vou cansar, é rapidinho. Começa a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Isso é sério, né? Isso é sério.
diminua gradativamente a volúpia de comer a carne dos animais, né? O Brasil é difícil, né? O gado brasileiro é maior em número que a população do Brasil, viu? 220 milhões de cabeças, né? Que fornece proteína para o mundo, né? Um dia vai mudar, né? Eu como carne ainda, né? Moderadamente, né? Mas ainda como um pedacinho de carne. Mas tá que, tem que imaginar que um dia a gente vai ter que parar com isso, né? Não tem porquê, né? Matando os nossos irmãos menores, né? Para satisfazer a nossa necessidade proteica. O cemitério da barriga é um tormento depois da grande transição. Ele fala que incomoda, né? Se acostumado a locupletar-se com o prato nosso de cada dia, né? Em excesso, né? Poderá causar alguma dificuldade. O lombo de porco ou bife de vitela, temperados com sal e pimenta, né? Não nos situam muito longe dos nossos antepassados, os tamoios dos caiapós, que se devoravam uns aos outros. Pegou pesado aí, né? Mas tudo bem, né? Os excitantes largamente ingeridos constituem outra perigosa obsessão. Tenho visto muitas almas de origem aparentemente primorosa dispostas a trocar o próprio céu pelo uísque aristocrático ou pela nossa cachaça brasileira. Humberto era bem brasileiro, né? Humberto de Campos, ele era tão fiel ao estilo que ele tinha quando vivo, que a família de Humberto de Campos viu uma ação contra a Federação Brasileira. Certo? Porque vendia muito livro, Chico Xavier, né? A família achou por bem reclamar direitos autorais. Né? Então a Federação contratou um advogado, o Miguel Timpone, que defendeu nos tribunais e não pagaram nada para a família do Humberto de Campos. Né? Mas é interessante, né? Está lá o nível de semelhança do Humberto de Campos encarnado e do Humberto desencarnado. Só que depois dessa pendenga judicial, ele começou escrevendo com o nome de Irmão X. Né? Mas antes ele assinava Humberto de Campos. Tanto quanto lhe seja possível, evite os abusos do fumo. Infunde pena à angústia dos encarnados amantes da nicotina. É algo também sério, né? Tem até uma frase do Emmanuel que a gente escuta, né? Ele é muito, muito bondoso para com os fumantes, né? Se você, entre fumar e não fumar, é preferível não fumar. Mas se você tem alguma coisa pior a fazer, continue fumando. Acho que é muito complacente, né? Me perdoe, Emmanuel, né? Quem sou eu, né? Que hoje é provado, né? Mas tem muito médico que fuma também, né? Sabendo de todas as dificuldades que o fumo apresenta, né? Mas tudo é o meu caso. Tá aí o conselho, né? Se você possui algum dinheiro, que está meio raro hoje em dia, né? Mas existe, né? Ou detém alguma posse terrestre, não adie doações, caso esteja realmente inclinado a fazê-las. Grandes homens que admirávamos no mundo pela habilidade de poder com que concretizavam importantes negócios, aparecem junto de nós, em muitas ocasiões, à maneira de crianças desesperadas por não mais conseguirem manobrar os talões de cheque. Né? Não é nenhuma crítica aqui ao capitalismo, né? Tem que existir rico, né? Que dá emprego. Né? O que você critica é a concentração de renda em excesso. Né? Mas ele faz uma advertência importante. Em família, observe a cautela com o testamento. É importante, né? Porque a família é sempre unida, até o inventário. Né? Chegou o inventário, a coisa pega fogo. Né? Também tem as noras, principalmente, né? Genro também, né? Bem de fora. Eu sei por experiência própria isso, né? Fatos da minha família e muitos que eu conheço. A minha até que foi bem, graças a Deus. Mas as confusões se criam, né? Então, deixar a coisa muito bem certinha. Ah, mas morreu, desligou-se. Não é bem assim, né? As pessoas que nós amamos ou que nos amaram, continuamos juntos, do mesmo jeito, né? Menor ação, seja presencial, né? Mas estamos sempre juntos. A gente vai sofrer com as dificuldades que a família apresenta, né? E tudo mais. As doenças fulminatórias chegam de assalto
e sua papelada não estiver em ordem, você padecerá muitas humilhações através de tribunais e cartórios. Acontece, né? E esse aqui é importante. Se você já possui o tesouro de uma fé religiosa, viva de acordo com os preceitos que abraça. Não é muito fácil, né? Nós temos defeitos enraizados que só o tempo é que vai fazer com que nós os modifiquemos, né? Em qualquer atividade, né? Mas tentar agir de uma forma mais consentânea com aquilo que nós aprendemos, né? Até uma ocasião, nós, num trabalho, veio uma poesia, uma quadra, dizia assim: este engano, meu amigo, jamais deveis cometê-lo. Pregar pelo bem do mundo e ajudar a corrompê-lo. Né? Há que ter um cuidado, então, né? Porque quem sabe tentar acertar. A quem muito for dado, mais será pedido, como dizia Jesus. Né? É horrível a responsabilidade moral de quem já conhece o caminho sem equilibrar-se dentro dele. Faça o bem que puder, sem a preocupação de satisfazer a todos. Convença-se de que você não experimenta a simpatia por determinadas criaturas. Há muita gente que suporta você com muito esforço. Né? Isso não é unanimidade, né? Em qualquer setor, até aqui no centro. Né? Aquele expositor é chato, o cara fala 2 horas, né? Critica as mulheres, critica os homens, né? Então, não somos unanimidade, né? Para quem nos assiste, isso ocorre em todos os aspectos da atividade humana. E para encerrar, veja o que ele fala. Por essa razão, em qualquer circunstância, conserve o teu nobre sorriso. Trabalhe sempre, trabalhe sem cessar. O serviço é o melhor dissolvente de nossas mágoas. Ajude-se através do ideal cumprimento dos seus deveres. Com mais tempo ou menos tempo, a morte lhe oferecerá o seu cartão de visita, né? Impondo-lhe ao conhecimento tudo aquilo que por agora não lhe posso dizer. E para encerrar, eu vou dar uma declamador. 1h30, coisinha simples, né? São só 3 estrofes. É uma mensagem poética que veio aqui na Luz Eterna, num trabalho mediúnico, sobre a questão do remorso. Baseado num trecho da Epístola Universal de Pedro, que fala que a caridade cobre a multidão dos pecados. A poesia diz assim: se trazes dores na alma, seu remorso não se acalma, não te entregues à própria sorte, nem espere duras penas que voassem qual falenas sobre ti depois da morte. Foi revelado o segredo para libertar do degredo a consciência dos culpados. Nos diz a mensagem nobre que a caridade cobre a multidão dos pecados. Abre teus olhos de ver e não vivas a sofrer na ociosidade morta. Aproveita o tempo agora, que a necessidade mora bem perto de tua porta. Tá ok? Obrigado. Boa noite.